Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão teve a partida contra o Independente Medellín em 5 minutos só, partida interrompida. E provavelmente o Flamengo já tem os 3 pontos garantidos por WO. A gente vai analisar aqui se sim o Renato tá falando sobre a partida. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal Jogo Aberto. Vamos lá para as informações. Menos de 2 minutos. A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi interrompida, cancelada, mais de 1 hora até a decisão ser tomada, falta de segurança, problemas com a torcida do time colombiano. E agora o Flamengo espera ganhar os pontos da partida e que o resultado seja decretado em 3-0. O José Boto falou sobre isso e quem traz os detalhes do Flamengo, que vai diretamente para Porto Alegre, é o nosso Igor Dorileu. Igor, que loucura, hein? Muita expectativa para a partida, já tinha um barulho de que poderia acontecer alguma confusão, ninguém quis fazer o jogo com portões fechados e deu no que deu, hein? Que loucura! Pois é, Renata, bom dia para você, bom dia ao Jesus, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Já trazendo uma atualização, a delegação do Flamengo já está em Porto Alegre, todo mundo bem. Pousou na capital gaúcha por volta das 9 horas, onde no domingo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, depois de enfrentar todo esse cenário de guerra lá no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, ontem à noite, jogo válido pela 4ª rodada da Libertadores. A bola rolou por pouco mais de 1 minuto, ainda deu tempo do Flamengo chegar numa chance perigosa com Luiz Araújo, quase abriu o placar, finalizou para fora, e na hora que o goleiro ia repor a bola em jogo, o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela paralisou a partida. Como você disse, as autoridades avaliaram a situação ali por pouco mais de 1 hora e chegaram à conclusão que realmente não havia condições da partida ser reiniciada, não reunia a segurança necessária. O Flamengo internamente espera ficar com os 3 pontos dessa partida e dessa forma se garantir no mata-mata da Libertadores de forma antecipada. A situação agora está com o Tribunal da Conmebol. E contextualizando tudo o que aconteceu ontem, o Independiente Medellín foi eliminado do Campeonato Colombiano no último fim de semana e o presidente do clube, Raul Giraldo, deixou o campo nessa partida, fazendo gestos provocativos em direção à própria torcida da equipe colombiana. A partir daí, iniciou-se um movimento de protestos esperados, como você disse, principalmente por parte das torcidas organizadas. O clube colombiano vive um péssimo momento. O Flamengo não tinha nada a ver com isso, não foi um protesto direcionado ao time brasileiro, mas acabou sendo envolvido de maneira indireta na situação. Bom, o Flamengo já está em Porto Alegre. Depois desse jogo de ontem, inclusive, o atacante Luiz Araújo postou uma foto, uma montagem nas redes sociais com jogadores dentro do vestiário usando roupas militares, porque realmente o que se viu foi um cenário de guerra. A gente preparou uma matéria mostrando tudo o que aconteceu ontem no estádio Atanásio Girardot. Vamos ouvir. E foi um drama, realmente. O que aconteceu ontem com focos de incêndio, bombas, com muita confusão com a torcida do Medellín. E a confusão era contra os dirigentes da SAF, que hoje comanda o time. Então a gente viu que ninguém ontem teve refresco, pelo contrário. A partida começa e ficou impossível. A gente tem as imagens para mostrar a torcida, não toda a torcida, mas grande parte dela, reclamando, protestando e transformando o estádio num ambiente sem segurança nenhuma, o Atanásio Girardot. E aí o árbitro foi obrigado a parar o jogo e mais ou menos 1 hora e 10 até a decisão ser anunciada de que a partida estava cancelada e que não teríamos mais o jogo por falta total de segurança. Ronaldão, que coisa, hein? Vimos cenas de selvageria no ano passado e eu lembro bem ainda do jogo Colo-Colo e Fortaleza. No final das contas, depois de 20 dias, a Conmebol anunciou que o Fortaleza ficaria com os 3 pontos e também com o resultado de 3-0, que deve acontecer com o Flamengo. Mas a torcida já tinha dado indícios de que iria fazer uma bagunça e teve até uma reunião que foi solicitada a presença de todos ali, se eu não me engano, até do prefeito, uma coisa assim na cidade, para tentar fazer esse jogo com portões fechados. Aí teve sempre o cara que quer ganhar dinheiro, o olho grande, né? Não, vamos deixar, né? A torcida vai acalmar, começar o jogo, a torcida vai acalmar. Compromissos com patrocinadores, eles não queriam abrir mão disso. Cresceram o olho. Só que aí teve a violência entrou e esses caras não brincam não. Meteram fogo, chamaram a polícia para brigar.
E aí foi um erro, pra mim, foi um erro do staff do time do... Não, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo foi lá pra fazer seu trabalho. Agora, de quem conviveu ali e percebeu que o clima estava pesadíssimo e teve a caneta na mão, quis ganhar o dinheiro. Falou, nós vamos ganhar esse dinheiro aí pra ver o que acontece. E aí o jogo não aconteceu. Cicinho, realmente uma situação ruim. A Conmebol, muitas vezes, por ela ser frouxa com alguns aspectos, ela acaba permitindo esse tipo de selvageria, de confusão. E aí, imprensa, jogadores, comissão de arbitragem, todo mundo que estava envolvido dentro da partida acabou ficando ali apavorado, sem saber como reagir, o que fazer. Ainda bem que não aconteceu nada, o pessoal do Flamengo já voltou pro hotel, já viajou, já vai para Porto Alegre, já chegou na capital gaúcha, mas realmente é lamentável para quem ama a Libertadores. Exatamente, o que chama muita atenção é essa falta de segurança, né? Porque você conseguir entrar com 3, 4 sinalizadores, tudo bem, mas o tanto de bomba que soltaram, o tanto de sinalizador que tinha e assim, a fiscalização, a segurança, o sistema ali de revista, eu estava vendo uma repórter brasileira falando que ela foi muito bem revistada quando ela entrou no estádio, né? Pediram para abrir a bolsa, tudo feito. E essas pessoas aí que entraram, as informações também que tinha muitas crianças no meio desses adultos irresponsáveis aí fazendo esse ato. Então é triste pro futebol. Triste pro futebol, vai ter a punição pro Independente de Medellín, mas assim, bom pro Flamengo. E também muito, mas muito ruim pro Grêmio. Vai pegar o Flamengo descansadinho. Com fome de bola, eu espero, hein, Flamengo? Tomara. Agora, Edu, a gente vê que realmente a Libertadores, ela ainda promove espetáculos ruins, lamentáveis, grotescos como esse. Porque, na verdade, a torcida já na internet vinha dizendo que aconteceria isso. Então já sabia-se que eles usariam bombas, sinalizadores, que eles teriam esses focos e aí ficou impossível. Ninguém com segurança, nem os outros torcedores, nem quem estava no campo e a partida teve que ser cancelada, não tinha outra providência. E parabéns pela arbitragem que viu realmente que não tinha segurança para estar tendo aquele jogo, né? Até mesmo você deixando os jogadores, o pessoal que estava trabalhando ali. Então, acho que é acertada realmente aí o cancelamento e é muito triste, Renato. É claro que o torcedor tem que reivindicar, tem que cobrar, mas isso acaba também manchando o clube. O torcedor vive a paixão realmente do clube, mas aí você acaba manchando o clube pro mundo todo, porque essas imagens vão passar pro mundo todo e é muito ruim. É difícil a gente ver isso aí numa Champions League. Agora aqui... E é uma SAF aí, né? Então, aqui na nossa Libertadores... O pessoal fica brincando de SAF aí, fica esperto aí a SAF aí, ó. SAF sem dinheiro aí. A nossa Libertadores é a segunda vez, o ano passado teve 2 vezes. Agora esse ano já teve novamente, então acho que a gente tem que rever e a Conmebol tem que dar uma punição exemplar para que isso não aconteça novamente. Se a gente for pegar como exemplo o que aconteceu com o Colo-Colo, foi uma multa pesada e 5 jogos com portões fechados. E os torcedores foram punidos, de repente presos, alguma coisa? Não. Eu acredito que não, porque... E a Conmebol, eu acho que aí ela deixa para a polícia, para as autoridades, acaba meio que deixando de lado isso. Na conta, se hoje já tivesse computado era a liderança geral, então o Flamengo acabou saindo confortável, mas na hora, passar por uma situação de falta de segurança, você vê que a torcida está indignada com sinalizadores, bombas, focos de incêndio, não é legal para ninguém. Até o Luiz Araújo postou uma foto fazendo uma brincadeira, né? Todo mundo como se estivesse com farda e tudo mais, porque realmente virou guerra. Mas o Flamengo não tinha nada a ver com isso. E ainda bem, né, Renata? Ainda bem, até porque o protesto era direcionado à diretoria, né? Então, menos mal, a questão é a falta de segurança realmente, assusta o atleta, né? O atleta ele já chega pressionado no estádio, se tratando de Libertadores, quando você passa pelo meio de torcedores, às vezes tem até torcedores dos adversários, né? Na nossa época jogava pedra. Passou por isso já? Passamos lá. Não, tipo de cancelar o jogo? Não, de cancelar não, mas lá contra o Once Caldas, questões... O Sgarbi já abriu o Instagram do Luiz Araújo, já tá olhando, gostou. Ficou legal. Mas na verdade, às vezes, depois você tem que tirar uma relaxar, onda, né? Antigamente não cancelava, né? Jogava assim mesmo, né? Mas aí era mais em hotel, assim, eles não deixavam a gente dormir soltando fogos a noite toda. A gente cancelava os adversários jogando. Olha o doutor. Doutor! Ainda bem que o senhor está aqui, porque ninguém vai ter esse bastidor. O doutor Marco Aurélio estava contra o Once Caldas em 2004.
O garçom, ele veio servir a gente com a luva, aquelas luvas de pedreiro, toda suja, com o dedo dentro do bife. Aí depois trocou o cozinheiro pro outro dia, nós ficamos com receio da questão de passar mal. Então, assim, todas essas táticas que eles usam. Essa é a foto, mas é uma brincadeira. Eu acho que, na verdade, depois que todo mundo já sabia que não ia jogar, que a partida já tinha sido cancelada, beleza, até. Porque o Flamengo estava lá, o Flamengo foi à Colômbia, se preparou, se paramentou, né, doutor? Já estava no campo, a partida começa e com menos de 2 minutos o juiz é obrigado a encerrar o confronto por falta de segurança. Na alternativa, né? Passamos por isso também na Venezuela, não me lembro bem, soltando fogos no nosso restaurante, praticamente, que era uma sobreloja o tempo todo, né? Eu passei isso aí em Porto Alegre. Teve uma passagem... Não, calma também. Foi Teve Eu uma passei isso aí passagem em Porto Alegre. Você trabalha na Bahia, vocês não Porto dormirem Alegre. bem, calma. E levamos o título. E não adianta Teve uma passagem engraçada que eu tava almoçando e os caras soltando bomba. O Cuca virou pra mim e falou assim, você não vai fazer nada? Falei, deixa eu terminar que eu vou lá brigar com ele. Ele ficou bravo. Vai, né, doutor? Ele vai, ficou bravo, doutor. mas foi muito engraçado. Depois, claro, né, dentro da brincadeira. Mas é muito comum. Com o Santos contra o Rosário Central, a Batalha de Rosário ficou chamada. Passamos por trincheiras para chegar no vestiário. Então, isso acabou. Pra chegar no Morumbi também, os caras têm que passar aquele negócio, os caras jogando tudo pedra, jogando um monte de coisa. Quem vai jogar no Morumbi, os caras jogam um monte de coisa lá, pô. Sabe o que eu penso também? Acabou. Eu acho o seguinte, é completamente errado essa maneira de protestar. Eu sei que muitos dirigentes, eles terminam com o clube, eles destroem as finanças, a estrutura, o humor e a paciência do torcedor, mas é muito difícil que o Medellín se classifique, independentemente disso, porque o Estudiantes e o Flamengo, na teoria, são os mais fortes desse grupo. Agora, o Medellín, que vai receber com certeza uma multa bem pesada, uma punição de jogos fechados, não atua mais nos seus domínios até o final da primeira fase. Então, Everton, é aquela história, a Conmebol, claro, ela vai ter que fazer alguma coisa, mas o torcedor tem que pensar que se ele estivesse na briga real, eu acho que não fariam isso. Então, Renata, o que me deixa um tanto quanto curioso é se isso acontecesse aqui no Brasil. Eu espero que eles pesem de fato a mão, porque se é no Brasil, eles pesam a mão. Eu vejo um movimento da Conmebol meio que de preservar outros adversários fora daqui, tirar um pouco o foco do futebol brasileiro, porque a gente está com uma hegemonia que dificilmente vai ser batida. Eu espero que a Conmebol pese muito a mão, mas que não fique só por causa de bombas e o que aconteceu aí, não. Porque nos estádios a gente vê os constantes problemas de racismo, né, que acontece. Então, a Conmebol pesa a mão para algumas coisas, para outras não. Se isso aí acontece no Brasil, seria uma punição muito rigorosa. Então lá também tem que acontecer. Eu acho que deveria ter até suspensão. Eu também acho. Na Libertadores por 3, 4 anos. Eu também acho, que aí serve como exemplo. Mas assim, eu sou um crítico da Conmebol, mas recentemente, em casos semelhantes, ela tem sido rigorosa em relação a ela mesma. Colo-Colo e Fortaleza no passado, o Colo-Colo foi duramente punido. Acho que era Independiente e um outro time do Chile. Laú, também aconteceu a mesma coisa. A gente espera, inclusive, mais rigor, né? Eu acho também. Esse clube ele tem que impedir de jogar competições sul-americanas durante um tempo, ou que tenha punição de jogos, ou que não participe da próxima Libertadores. Exato. Mas o que a gente tem visto os visitantes, por exemplo, os torcedores, não vão poder acompanhar o clube no setor visitante. Eles vão perder os pontos, pelo menos dentro de um histórico retrospecto que a Conmebol tem adotado. É porque, só rapidamente, lógico, não, imagina. É porque, por exemplo, na Libertadores e na Sul-Americana do ano retrasado, o Cruzeiro foi punido por causa dos fogos, mas punido por grana. O Atlético também, e na volta da semifinal da Libertadores contra o River também foi punido. Mas aí os fogos, aqueles sinalizadores e tal. Nesse caso aí, Renata, a coisa é mais grave. Exatamente. Não, e a partida não aconteceu, ela começou nem 2 minutos de jogo. Então, assim, tá explícito lá no Código Disciplinar, o Chico sabe bem disso, que partidas que têm suspensão definitiva, que são canceladas ou que são abandonadas, o que acontece? Qual é a punição que já está previsto lá? 3 pontos para quem não ocasionou isso e mais 3-0 o placar Exatamente. Considerado do jogo. Então, provavelmente, o Flamengo vai ganhar os 3 pontos e vai ter 3-0 nesse placar. Mas esse é um caso porque está previsto na lei da Conmebol isso. Tem que ser assim, né? Só que esse é um caso que, pelo amor de Deus, nada justifica o que aconteceu, porque poderia muito bem ter machucado um profissional, uma pessoa que não tem nada a ver com isso.
E não justifica nada. Não, e eles não estavam preocupados. Nada, então, porque eles esse é o colocaram ponto. grades em todo o estádio, já sabiam, já tinha uma previsão teve uma e reunião derrubaram antes, pô. essas É exatamente grades. isso. Ninguém tava nem aí. E outra coisa, tudo começou nada a ver com Libertadores. Porque quem dirige a SAF lá hoje no Olha lá, Medellín lá, lá. é um cara questionado. E aí no último jogo lá, eles tiveram um confronto, eles foram eliminados do Campeonato Colombiano. E aí olha os gestos que ele fez pra torcida. Esse é o presidente, coisa de dinheiro. E aí o torcedor surtou. E sozinho isso, ali não, hein? esse movimento começou no final de semana e chegou e aconteceu mesmo na partida da Um Libertadores. nível que o torcedor não tá mais nem aí pro clube tá eliminado, não. Ele quis dar uma resposta pro dirigente. Mais uma vez, nada justifica. Ele pediu uma Mas desculpas, uma nota, mas não É adiantou um recado nada. claro do torcedor de que não Mas vai mais... aí ele tava coisado aí. Ele Tava. tava naquele negócio lá do hidratação. Ele tava na hidratação. E a Conmebol tinha que ter tido um pouco mais de senso pra saber que isso ia acontecer, porque tava na cara antes do jogo, né? Tava na cara. E no final das contas, o momento foi horrível. Todo mundo que estava lá, representantes da imprensa, os envolvidos mesmo no jogo, acabaram sofrendo, todo mundo com medo, sem segurança. Mas pro Flamengo, provavelmente, vai ser um resultado ótimo. É lógico. O 3-0. Quem vai pagar o pato? O Grêmio. Vai pegar o Flamengo descansado. E como entra sinalizadores dentro do estádio? Nossa, eu queria tanto um 3-0 lá em Porto Alegre. Eu também. Mas Não, é que eu vou jogar no Paraná. Mas são desejos diferentes aqui. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, tá aí, eu acho que o Flamengo já deve estar aí com a classificação bem encaminhada, né, para a próxima fase. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso daí. Mengão com as mãos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, a gente se vê no próximo vídeo.